Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer recebê-las para mais esse evento do Observatório da Inovação e Competitividade. Meu nome é Rodrigo Brandão e eu sou um dos coordenadores do Observatório da Inovação, ao lado da Carolina Mota Mourão e do Vitor Monteiro. Para quem não nos conhece, o Observatório da Inovação e Competitividade é uma iniciativa que foi pensada, entre outros, pelo professor Glauco Arbix e pelo professor Mário Salerno, o objetivo do observatório é desenvolver pesquisas interdisciplinares sobre os processos de inovação no Brasil. No evento de hoje, nós vamos começar a fazer uma discussão sobre os rumos da ciência e tecnologia no Brasil a partir de 2023. Mais precisamente, o evento de hoje é o primeiro de um ciclo de seminários chamado Agenda 2023, um novo capítulo para a CTI no Brasil. A gente resolveu organizar esse ciclo de debates por duas razões. Como todo mundo sabe, a ciência, a tecnologia e a inovação no Brasil vem passando por vários desafios nos anos recentes. A gente entendeu que seria importante identificar e discutir esses desafios e também apontar caminhos para a solução desses problemas a partir de 2023. O que pode, o que deve ser feito para que esses problemas sejam superados. A segunda razão que nos motivou a organizar esse ciclo é o fato de que, como todo mundo sabe, temas de ciência, tecnologia e inovação costumam ficar de fora dos debates eleitorais. E isso não pode continuar acontecendo. Se alguém tinha alguma dúvida do papel da ciência, da importância da ciência para a sociedade, a pandemia da Covid-19 deixou bem claro a importância que é investir em pesquisa, em inovação, em ciência, em tecnologia de um modo geral. Então, a gente entende que esses debates não podem continuar a ficar de fora dos debates eleitorais. Então, a gente resolveu aproveitar o debate das eleições de 2022, que vão esquentar nos próximos meses, para ajudar a pautar temas importantes para a área. O ciclo de seminários ele vai ser composto por 6 encontros. Além do encontro de hoje, nós vamos ter mais 5 discussões. No nosso próximo debate, a gente vai discutir os desafios da CTI no nosso atual cenário econômico. Quais são os desafios que as nossas restrições econômicas dos mais diferentes tipos colocam para a área de CTI? Adiante, nós discutiremos os desafios da CTI na área de sustentabilidade, de saúde e de infraestrutura. E, por fim, nós faremos um debate sobre a formação de capital humano para a CTI. Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Carolina Mota Mourão e para o Vitor Monteiro, que são as duas pessoas que vão coordenar os trabalhos de hoje. Carol, Vitor. Legal. Obrigada, Rodrigo, por essa bela apresentação do nosso evento, digamos assim, da nossa iniciativa. Então, meu nome é Carolina Mota Mourão, em conjunto com o Rodrigo e com o Vitor, sou a coordenadora do Observatório de Inovação e Competitividade da USP. É um observatório que faz pesquisas e iniciativas interdisciplinares com pesquisadores e profissionais de diversas áreas que tenham foco no debate sobre ciência, tecnologia e inovação no Brasil e no mundo, né? E dentro do observatório, vale dizer, nós temos uma iniciativa que já vem acontecendo também há algum tempo, que é o Núcleo Jurídico da Inovação, em que nós lançamos luz aí para aspectos do direito, né, do direito nacional e internacional, no que tange a sua interação com temas de CTI, Ciência, Tecnologia e Inovação. E, então, agora, neste momento, o projeto que está em andamento é esse debate de uma agenda para 2023, em que a gente enxerga a necessidade, né, essa iniciativa para discutir CTI no Brasil, agora, neste ano eleitoral, nesse ano de 2022, é justamente pensarmos uma agenda de 2023 em diante, e isso parte de dois pontos principais. Em primeiro lugar, existe uma necessidade realmente de ampliar o debate sobre CTI no país, né, como o Rodrigo disse. E nós, como representantes aqui do observatório, coordenadores do observatório, a gente quer fomentar, incentivar esse debate, incentivar que as pessoas, sejam elas pesquisadores ou sejam elas pessoas de outras áreas, compreendam o que está envolvido nesse debate, o que são as políticas de CTI, né, para onde o Brasil pode ou deve rumar,
E aí esse debate também, como o Rodrigo mencionou, ele vai acontecer por meio da realização de 6 painéis. Hoje a gente está aqui para discutir o painel número 1, que é Reconstruindo as Políticas Brasileiras de Ciência, Tecnologia e Inovação. Por onde começar? Esse painel número 1, ele está inserido num contexto específico aqui que eu vou apresentar muito brevemente, né? Como se sabe, ou enfim, a gente aqui vem justamente para discutir isso, o Brasil está há pelo menos há 5 anos sem uma política consistente de apoio à ciência, tecnologia e inovação. Nós voltamos alguns anos em diversos indicadores e muito do que havia sido construído em termos de ganho para a ciência e para a inovação foi descontinuado ou até mesmo eliminado. Nós estamos assistindo a uma desestruturação do sistema, digamos assim. E vale dizer que nos anos recentes, 2020, 2021, nós assistimos, foram editadas a Política Nacional de Inovação e a Estratégia Nacional de Inovação. Inclusive, o Observatório promoveu o debate sobre isso, porém, tanto a política quanto a estratégia demonstraram aí, trouxeram, digamos, direcionamentos, né, muito difusos, abstratos, fragmentados. Então, analistas, por exemplo, como o IPEA, fizeram publicações e análises sobre, tanto sobre a Política Nacional de Inovação como em relação à estratégia, identificaram ali claramente que elas foram estruturadas, montadas, né, mas falta ali um diagnóstico de quais são os fatores que impedem o desenvolvimento tecnológico, a inovação no país. Identificaram, os especialistas, os analistas identificaram que falta ali objetivos claros, que são estabelecidas metas inalcançáveis, e falta, sobretudo, definir áreas estratégicas para o investimento público, né? Então, a gente sofre aí de uma fragmentação, uma falta de diagnóstico, por um lado, de um diagnóstico claro, e, por outro lado, a gente observa aí uma política difusa, abstrata e fragmentada. Além disso, a gente sabe, e, enfim, muito se discute, né, as questões políticas no Brasil também não trazem a estabilidade política necessária para políticas de longo prazo, por uma política brasileira de longo prazo. Então, aqui, né, especificamente trouxe uma frase de um artigo, a política brasileira faz um ambiente inóspito para o planejamento de longo prazo e investimento em inovação. Então, além dessas questões relativas à própria política, a gente tem um ambiente político inóspito para pensarmos a inovação, a ciência, a tecnologia e inovação a longo prazo. Agora, o grande drama, além disso tudo, é que, se nós olharmos os Estados Unidos e a União Europeia, o cenário deles aponta justamente uma direção oposta ao que a gente vem fazendo nesses últimos anos, né? Então, os Estados Unidos definiu aí um orçamento bastante robusto, né, em que bastante indicativo do lugar ocupado pela ciência, tecnologia e inovação naquele país e o lugar que eles querem ocupar no mundo, né? Querem continuar e querem avançar nas posições ocupadas. E, para isso, eles definiram claramente que eles querem avançar na liderança de tecnologias críticas, atualizar a infraestrutura de CTI no país. Eles querem ser líderes em certos temas, em certas áreas, em certos setores estratégicos, como é o caso do clima, como é o caso da própria saúde, em que eles querem se proteger contra outras pandemias ou contra essa pandemia, querem gerar energia limpa, e eles estabelecem instrumentos para isso, né? Como, por exemplo, a utilização do instrumento das compras públicas, por exemplo. Do lado da União Europeia também, a gente assiste aí a uma definição política também bastante ambiciosa, no bom sentido, de definir também um orçamento robusto para um horizonte 2021-2027, né? Que é a Europe Horizon, a política da União Europeia para isso. De maneira diferente, né, e não de modo positivo, mas de modo negativo, o Brasil vem na contramão disso, digamos, e a gente pode dizer que o Brasil perdeu o rumo nesses últimos anos no que tange a CTI, né, assim, a partir da visão de diversos especialistas. E justamente para discutir esse cenário atual e para onde a gente deve ir, nós estamos trazendo hoje 2 grandes especialistas, o professor Luiz Mello e o professor Glauco Arbix, para discutir reconstruindo as políticas brasileiras de CTI. Por onde começar?
É fato que são muitas coisas a fazer, a gente precisa talvez entender quais são os nossos problemas até agora e o que a gente tem que fazer a partir de janeiro de 2023, né? Essa é a pergunta que vai nortear aqui a nossa conversa, por onde começar. Então, para isso, eu vou passar a palavra, primeiramente, para o professor Luiz Mello. O professor Luiz Mello, ele é formado em medicina pela Unifesp, foi membro de diversos, e é membro de diversos comitês, como, por exemplo, o Comitê de Assessoramento Biofísica, Bioquímica, Farmacologia do CNPq, é membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências, também integra diferentes conselhos, como, por exemplo, do SEBRAE São Paulo e do CNEPEM, Conselho Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Também integra a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e foi presidente da ANPEI. E, mais recentemente, foi também diretor de tecnologia e inovação da Vale e atualmente é o diretor científico da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Antes de passar a palavra para o professor Luiz Mello, bom, sejam bem-vindos, professor Glauco e professor Luiz Mello. Eu queria dizer para a audiência que perguntas são bem-vindas, a gente vai fazer um debate após a apresentação dos professores, então perguntas e mensagens devem ser enviadas no e-mail iearesponde@usp.br. Bom, com isso eu passo a palavra para o professor Luiz Mello para nós escutarmos aí a sua visão sobre 2023, né? Por onde começar? Obrigado, Carolina, Vitor, Rodrigo, bom dia aqui a todos os participantes. A questão que se coloca, evidentemente, toma como consideração, como já foi indicado, o pleito presidencial que vai acontecer este ano e um novo mandato que se iniciará no começo do ano que vem. A gente tem, a cada ciclo de eleição presidencial, um movimento articulado de diferentes setores da sociedade, e notadamente a Academia Brasileira de Ciências, por exemplo, todo ano de eleição presidencial, ela articula debates com os candidatos. Eu me lembro aqui claramente de um dos debates que eu assisti presencial, e que era, agora me escapou o nome, mas um candidato que depois veio a falecer numa queda de avião em Santos, e a vice dele era Marina Silva, que aí acabou assumindo a candidatura no lugar dele, Eduardo Campos. E ali foi notável, aqui só, minha expressão, o meu entendimento enquanto um espectador presente ali no evento. O Eduardo falou platitudes, a Marina foi muito assertiva, ela tinha uma visão clara do que era ciência e tecnologia e me impressionou muito. Diferentes candidatos, então, se manifestam com maior ou menor domínio sobre a relevância da ciência, da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento de um país. Evidentemente, isso acaba tendo um recorte ideológico, mas reflete também uma perspectiva que é da própria experiência. Eu busco tratar todo o ser humano, seja ele um candidato presidencial ou não, com vários aspectos de semelhança. Todos somos humanos e nós, humanos, valorizamos as coisas que a gente vê, que dá certo, que funciona, e a gente tende a desprezar as coisas que a gente olha e não vê tanto mérito, valor. Aqui, o que eu quero começar a traduzir é que no mundo inteiro existe sempre essa perspectiva de que muitas vezes a ciência é uma torre de marfim, que a atividade do mundo científico é desconectada da realidade. Esse é um estereótipo possível. Em alguns casos é real, em alguns casos talvez tenha sido mais real do que em outros. Eu gosto de fazer um paralelo, e aqui indo para terras estrangeiras, que eu acho que é muito interessante. Em Boston, que é um dos grandes centros
de difusão de conhecimento há muito tempo já, há séculos. Nós temos duas das principais instituições que se destacam em vários rankings, em vários indicadores e que são consideradas absolutamente prestigiosas. Harvard, de um lado, e o MIT, do outro lado. E Harvard tipificava com outras universidades, talvez essa é emblemática da Torre de Marfim, uma universidade dedicada para o conhecimento profundo e para você trabalhar as origens do universo, por assim dizer, enquanto que o MIT, no nome já está escrito Instituto de Tecnologia, era muito mais pragmático, a engenharia lá é fortíssima, e, claro, outras áreas se tornaram fortes também, mas o viés da aplicação, o viés da interação com as empresas, com a indústria, era muito claro, esse sempre foi o recorte, pelo menos inicial ali do MIT. Mas quando você olha hoje, ao invés de você ter uma dicotomia e de Harvard está no extremo e o MIT está no outro extremo, você teve uma aproximação, uma convergência. O MIT buscou entrar em espaços que eram de Harvard, e Harvard buscou entrar em espaços que eram do MIT. E isso vale para todas as instituições que se prezam, né, desenvolvendo aí ciência e tecnologia no mundo. Claro que você tem exceções que ficam só num ponto e fazem muito bem, que ficam só no outro ponto e fazem muito bem, mas existiu uma busca de convergência. E aqui eu vou para o ponto que eu já abordei antes, e que é da sociedade como um todo perceber a relevância, da instituição perceber o que ela deveria fazer para ocupar o seu espaço e ser relevante para a sociedade. No Brasil, nós demoramos muito tempo para ter uma interação entre a academia e o setor empresarial. Eu prefiro falar, ao invés de falar no setor produtivo e no setor não produtivo, que refletiria a academia como não produtiva, eu prefiro dizer entre o setor acadêmico e o não acadêmico, porque aí o não acadêmico não é ruim, mas o não produtivo certamente é ruim. Então, entre setor acadêmico e não acadêmico, e tem várias razões para isso, eu não vou olhar para esse ponto, mas no resto do mundo, essa deficiência, ela também era notada e vários instrumentos foram criados, quer seja pelos congressos nacionais, a começar dos Estados Unidos e depois emulado em vários outros países, incluindo o nosso, de instrumentos buscando gerar essa aproximação, mas o nosso modelo de instituições acadêmicas, ele ainda é insuficientemente conectado ao setor não acadêmico. Então, acho que um aspecto importante não sei se todas as instituições precisam buscar isso, mas algumas instituições precisam buscar isso, outras deveriam fazer quase que só isso, assim, se concentrar, porque, de novo, uma diversidade no painel aqui é muito importante. Então, acho que um aspecto, e é um aspecto onde a FAPESP já tem uma atuação há muito tempo. Em 1988, a Constituição do Brasil foi revista, e também as constituições estaduais. No caso, a revisão da Constituição da FAPESP mudou o que eram os objetivos, a missão da FAPESP. Até 88, a missão da FAPESP era contribuir para o desenvolvimento científico do Estado de São Paulo. A partir de 89, quando se reviu, passou a ser contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de São Paulo. Com essa revisão da missão, também houve uma agregação de 0,5%, dobrou o orçamento da FAPESP. O orçamento da FAPESP, que era de 0,5% dos tributos arrecadados no Estado, passou a ser de 1% dos tributos arrecadados no Estado. Isso é notável, e aí, a partir da década de 1990, diferentes instrumentos começaram a ser colocados em prática. Mais notadamente, 2 deles, o pesquisa inovativa nas pequenas empresas e o Programa de Inovação Tecnológica nas empresas. Um destinado às micro e pequenas empresas, o outro destinado às médias e grandes empresas. Esses instrumentos foram se sofisticando. Hoje nós temos um que representa
uma expansão tanto de horizonte como de ambição, que é uma mudança do PITE, que se referia às médias e grandes empresas, e hoje nós temos, além de continuarmos com o PITE, nós temos os centros de pesquisa e engenharia, os centros de pesquisa aplicada, e que vão para... além disso, a FAPESP progressivamente passou a atuar em um nicho que ela talvez não tivesse uma política tão clara. E isso diz respeito não só a um outro recorte, eu estou sempre tratando em dicotomias, porque eu acho que simplifica espelhar a diferença. E nesse caso, as pesquisas elas podem ter um recorte que se chama pesquisa orientada para uma missão, ou para a solução de um problema. Em contrapartida, a pesquisa que se coloca é a pesquisa orientada para resolver uma curiosidade, para satisfazer uma curiosidade, para se entender com mais profundidade alguma coisa. As duas são importantes. Eu vou aqui indicar que nós já tivemos surtos, né? Manifestas pelo coronavírus, talvez tenhamos tido epidemias. Aqui o conhecimento que remonta para o século XIX, ele não é suficiente para dizer que tinha ou não tinha sido um coronavírus em determinadas situações aí, de saúde pública que foram mais difíceis, mas, de qualquer forma, as pessoas aprenderam sobre o coronavírus antes dele se tornar um problema de saúde pública global. Eles foram classificados em termos de diferentes subtipos e grupos que eles compõem, e a sua filogenia, como é que, a partir de um determinado tipo de coronavírus, outros evoluíram, como se dá a evolução, e assim vai. Isso é conhecimento fundamental. Aí, para quem estudava coronavírus, sei lá atrás, os pais dessa pessoa podiam falar, mas por que você está estudando isso, meu filho? Isso daí não serve para nada, é um vírus inútil, não sei o quê. Hoje a gente tem clareza de tudo que a gente sabia sobre coronavírus, em parte por conhecimento fundamental, em parte pelos 2 surtos que tinham acontecido com o MERS e um outro surto. Esses 2 resultaram que a vacina surgiu em 1 ano, não uma vacina, mais de 10 vacinas. E no começo da pandemia, todo mundo falava que ia demorar 5 anos no mínimo para a gente ter uma vacina, porque 5 anos era o prazo que a gente já tinha tido. Então, aqui, as evidências de que conhecimento fundamental é importante, porque você não sabe bem para que você precisará daquilo, mas quando você precisa, você fala, que bom que eu tenho esse conhecimento, essa informação, que eu consigo avançar. E claro que no Brasil nós temos particularidades e temos especificidades. A gente pode, claro, considerar que o conhecimento ele é universal, ele é produzido em vários países do mundo, mas a materialização desse conhecimento em benefício da sociedade, ela depende de outras estruturações que têm que estar presentes também. Então, voltando para a FAPESP, a gente vem buscando, pelo menos desde 1990, atuar em atividades de interação, e isso numa crescente, com o mundo não acadêmico, nesse caso, sobretudo, o empresarial, nessa vertente que eu coloquei, mas mais recentemente, e isso antecede, inclusive, a minha entrada na FAPESP, nós já temos começado a trabalhar com outros interlocutores também não acadêmicos, e, nesse caso, as secretarias de Estado. Dizendo de outra forma, não adianta nada, não adianta nada, é um erro aqui, desculpa. Então, é pouco impactante para a sociedade nós produzirmos conhecimento sobre educação que, de alguma forma, não seja apropriado pelas secretarias de educação municipais, estaduais, ou ministério, e implementadas, colocadas em ação. O conhecimento, quando ele não tem a materialização, o benefício da sociedade ele demora para acontecer. Então, a FAPESP vem se preocupando
e aqui essa vem sendo uma tônica desde que eu assumi a diretoria científica, em aproximar a FAPESP não só do setor empresarial, a gente continua fazendo isso. Essa semana tivemos um importante com uma empresa que é um orgulho nacional e para falar de um centro de pesquisa em engenharia. A semana passada a gente teve uma reunião importante com uma outra empresa que está na vida de todas as pessoas, porque todo mundo usa esse sistema para se comunicar, e aqui eu estou falando de maneira muito genérica, porque são, em alguns casos, conversas bem avançadas e o projeto praticamente certo, no outro, conversas preliminares, mas, assim, toda semana eu estou conversando com uma empresa que tem faturamento na ordem de centenas de milhão de reais ou centenas de milhão de dólares, até bilhão de reais ou dólares, e para tentar trazer, e não só com essas grandes empresas, mas com as startups, e não sei o quê. Então, isso é uma parte importante da minha agenda, e da agenda da FAPESP aqui. Eu estou colocando minha agenda, mas quero dizer aqui, o geral da agência. E, de outro lado, com as secretarias também, e aqui com interlocutores na esfera que tem a oportunidade de fazer a implementação de ações que vão resultar menos numa esfera econômica, pelo menos num primeiro momento, e mais numa esfera de benefício para a sociedade, que terá um resultado econômico. Se as pessoas... há vários estudos que mostram que saneamento básico, você diminui, quando você investe em saneamento básico, você diminui absenteísmo na escola e no trabalho, você aumenta a capacidade de aprendizagem e a capacidade produtiva. Então, a indicação do que fazer e como fazer e de que maneira isso resulta num crescimento econômico, elas são muito claras. Voltando aqui para uma linha que eu abordei marginalmente, mas aqui explicitar. Então, não adianta, é pouco relevante. Nós, cientistas, e aqui eu me coloco, então, predominantemente como um cientista, ainda que hoje, então, eu seja um gestor de ciência, tecnologia e inovação no país, a minha alma, a minha origem é de um cientista. É isso que eu busquei me tornar e é isso que eu me considero como o meu pilar central. É muito importante que a ciência interaja de maneira mais clara com a sociedade, pelo menos alguma parte da ciência, alguma parte dos cientistas, alguma parte das organizações, academia, fundações de apoio, porque senão a sociedade não consegue enxergar o benefício que nós provemos. Em função da pandemia, ficou muito claro o que é o benefício da ciência. Ninguém nega, é a ciência quem salvou o mundo, né? Se não tivesse vacina, a gente não estava aqui. Se não tivesse o conhecimento de que máscara era efetiva, eu estou aqui numa sala sozinho e não sei o quê, mas, de novo, muito mais gente tinha morrido e sofrido. Se não existisse conhecimento de que lavar a mão é simples e resolve, de novo. E mesmo sacola plástica, as pessoas devem lembrar que quando elas iam no mercado, no supermercado, elas voltavam para casa e passavam álcool gel em tudo. O tempo que foi gasto disso, para a empresa que vendeu álcool gel, isso foi um ganho, uma oportunidade de negócio. Mas para todo, assim, se a gente calcular o número de horas ou de minutos, né, somando os minutos de tempo gasto inutilmente para limpar uma coisa que era inútil, isso se demonstrou mais tarde. Essa limpeza dessas sacolinhas era inútil. Então, eu volto aqui. A sociedade entende com clareza o que é o benefício da ciência. Mas a gente tem que aproveitar esse momento para fazer isso percolar a sociedade, permanecer, e para que os canais e os laços criados, infelizmente, em função da pandemia, porque morreram milhões de pessoas abaixaram a linha da linha de pobreza, né, relativamente à linha de pobreza. Então, o sofrimento em várias esferas é enorme, mas isso abriu, facilitou um acesso à sociedade que é fundamental.
para uma agência como a FAPESP, é muito importante continuar a investir nisso. Agora, é muito importante a gente entender a FAPESP sozinha, uma andorinha não faz verão sozinha. É um pouco disso. É claro que o CNPq está aí lutando bravamente pelo seu orçamento e pelas suas ações. O Evaldo Vilela, que é um grande amigo, luta bravamente por manter a agência ativa e relevante, mas é difícil fazer com um dinheiro que é menos, e assim vai. Assim, a mesma coisa vale para várias outras agências no país, e quer seja no âmbito federal ou no âmbito estadual, as nossas fundações congêneres. É triste notar que a FAPESP é a única que tem esse rigor com o repasse dos recursos. Dizendo de outra forma, o governo do Estado de São Paulo tem um rigor com esse repasse. Esse repasse é religioso. Ele acontece todo bem, certinho. Hoje é dia 1º de abril. Ontem e anteontem vieram os e-mails de quanto seria o repasse, que foi, claro, superior aqui a 100 milhões de reais, e o quanto ele representa de queda com relação ao mês anterior, ou de aumento com relação ao ano passado, o mesmo mês do ano passado. Então, a FAPESP consegue olhar, ela consegue se programar e dá para estabelecer ações de longo prazo. E a FAPESP se compromete com essas ações de longo prazo e cumpre. Demais agências não conseguem fazer isso, porque as sociedades não articularam a comunidade, e aqui a sociedade, de um amplo sentido, a comunidade, quando eu referi, científica, mas a sociedade, toda a unidade da federação tem uma FAP. A FAPESP foi a primeira a ser criada. 6 meses, ou alguns meses depois da criação da FAPESP, o Rio Grande do Sul criou a sua FAP, FAPERGS. A FAPERGS tem quase a mesma idade da FAPESP. Mas onde está a alocação rigorosa dos recursos? Quer seja pelo governo A, governo B ou governo C. Mas o Estado do Rio Grande do Sul tem uma situação fiscal muito difícil. Eu entendo tudo isso. Então, as coisas têm que ser resolvidas assim, porque não dá. E aí a gente fica o país da letra morta, né? Assim, fazem-se leis, porque isso é Constituição. No Estado de São Paulo, é a Constituição do Estado de São Paulo que reza o repasse de 1%. Em outras unidades da federação também é Constituição, mas ainda assim esse repasse não acontece. Então, cabe à comunidade falar, expressar, criticar, porque esse ponto é fundamental. Assim, eu acho que no âmbito de instituições como a FAPESP, nós temos um conjunto grande de coisas que a gente pode fazer, mas a FAPESP sozinha não vai dar conta de fazer tudo que tem que ser feito. Então, por onde começar, e aqui me aproximando do final da minha fala e indo para o tema, reforçar as instituições que nós temos. Nós temos várias instituições. FINEP, Glauco presidiu, BNDES, FAPES em todos os estados e vários outros instrumentos. Eles têm que ser reforçados e os instrumentos têm que ser reforçados e trabalhados para que eles tenham efetividade. Nós tivemos um presidente recente da FINEP, que, inclusive, não era do nosso mundo acadêmico aqui, mas um economista competente, capacitado, que teve um vislumbre de transformar os recursos do FNDCT de fundo contábil para fundo financeiro, ou vice-versa. Aqui eu me confundo nas palavras, mas esse é o Marco Sintra, e esse era um ovo de Colombo, era uma sugestão interessante, porque o dinheiro deixava de desaparecer a cada ano. Essa solução sozinha não foi efetiva, porque, ainda que contingenciamento tenha sido proibido, aí criou-se um termo de reserva de contingenciamento. E para cada solução que se cria, não faltam leis no Brasil. O Brasil tem leis, talvez até em excesso, mas falta a aplicação rigorosa da lei e o entendimento e estabelecer-se o que é o objetivo, qual é a intenção. E isso eu acho que a gente tem que trabalhar e voltar e reiterar. A lei recentemente aprovada, que proíbe, e aqui é de maneira explícita, o contingenciamento do FNDCT, já começa a surtir efeito, a gente já começa a ver
repasses de recursos para algumas ações. Então, o reforço das instituições que nós temos é um aspecto fundamental. Acho que trata-se menos de criar novas leis, dispositivos legais, e trata-se mais de tornar efetivas aquelas que nós temos. Um outro aspecto que é muito importante assim, existem dois níveis possíveis de ação, de novo aqui fazendo uma dicotomia. A gente tem tanto as iniciativas que emanam da sociedade, como aquelas que são propostas pelos planejadores. Eu me lembro aqui de uma conversa com o Tundizi, quando ele era professor José Galizia Tundizi, presidente do CNPq. E o Tundizi falou, todo gestor quer não trabalhar no balcão, isto é, receber propostas da comunidade e sim esse é o meu programa, eu vou alocar o recurso aqui. A questão que nós temos e que é complexa no Brasil é que a gente está trabalhando sempre sobre o mesmo volume de recursos. Então, assim, eu tenho R$100 e aí, ano que vem, eu continuo tendo R$100 e eu quero fazer um pouco de planejamento estratégico e definir alguns focos com os mesmos R$100. Eu não estou falando de fazer essas coisas novas com novo dinheiro. Eu estou falando de fazer com o dinheiro que eu já tenho. Então, isso é complexo, porque esse dinheiro que eu já tenho ou já tinha, ele, de certa forma, já está comprometido. Alimentar a base do sistema é fundamental. Eu sou um cientista básico. Eu entendo que a ciência fundamental, a ciência baseada na curiosidade, é o pilar. Se nós extinguirmos esse pilar, a gente vai estar matando a galinha dos ovos de ouro. Fazer ciência aplicada, né, aplicar a ciência, dar materialidade, mission-oriented, é relevante, porque isso é o que faz a sociedade também perceber a importância do que a gente faz, isso endereça problemas concretos e surte resultados mais imediatos, mas é uma coisa a se fazer com o surplus, com um dinheiro excedente, com o que a gente consiga trazer de novo. Esse momento, voltando aqui, e o Vitor já me avisou que eu tenho 5 minutos, agora inclusive menos, porque já passou um pouquinho do aviso dele. Um ponto importante aqui, aí 2023 é emblemático para nós. Por quê? Porque nós estamos numa condição, assim, em nível, fora do estado de São Paulo, é uma condição de sobrevivência. As pessoas estão com um canudinho, assim, tentando pegar a última bolha de ar que está lá em cima, e elas estão quase morrendo. Então, o ar, aparentemente, vai se tornar menos rarefeito e as pessoas vão continuar, vão conseguir dar uma respirada e não sei o quê. Mas a gente vai sair de um nível de investimento, digamos, de R$1 bilhão para um nível de investimento de R$7 bilhões. Seria possível se considerar uma fração importante desses bilhões para ações estratégicas. Então, mesmo que se aloque 1 bilhão, era nível de sobrevivência e tentando desesperadamente respirar. Se a gente dobrar esse dinheiro, já vai ser bom. E se triplicar esse dinheiro, já vai ser... Mesmo que triplique, então, se a gente passar de 1 bilhão de investimento para 3 bilhões de investimento, e aí pegar 3 ou 4 para fazer estratégia, eu acho que isso pode ter um potencial muito grande. Aí, estratégia, você tem que definir foco. Não vai dar para todas as áreas receberem um pouquinho, porque aí não aconteceu nada. A gente vai ter que escolher 1, 2, 3, quais sejam. Aí, são claras as áreas que a gente tem que investir. Há consenso nisso, eu acho. Assim, pode não haver consenso, mas se você colocar as pessoas juntas, haverá consenso. A gente não pode jogar no lixo todo o setor agropecuário. Por quê? O país tem terra, o país tem água, o país tem sol, tem clima, e isso é uma base da nossa riqueza, da nossa sociedade. Não investir em ciência e tecnologia nessa área é continuar jogando pela janela oportunidade que nós temos. Nós temos gente e população, somos o 4º ou 5º mercado farmacêutico no mundo. Jogar essa oportunidade pela janela é um absurdo. Recentemente foi feita a Agenda 2030 para o setor automobilístico. O Brasil tem extensão territorial e tem população. Jogar esse setor, esse segmento industrial, é um absurdo.
Então, é isso. Isso não significa que, mas puxa, a gente podia estar olhando, sei lá, podia, e talvez possa começar pontualmente, mas esses são 3 setores que para mim é muito claro, para falar em setores da economia que refletem em setores da ciência e da tecnologia e da inovação. É isso, eu busquei fazer uma fala de natureza geral aqui, expressando um pouco de como eu vejo as coisas. Certamente no debate a gente vai ter a oportunidade de tocar talvez em aspectos que não foram tocados. Mais uma vez agradeço imensamente o convite. Obrigado. Professor Luiz Mello, nós é que agradecemos aí por compartilhar suas visões a respeito do tema e a respeito do que nós podemos ou devemos fazer aí a partir de 2023. Pegando o gancho da sua fala de que uma andorinha não faz verão, eu queria só destacar que essa iniciativa aqui desse debate conjunto, da realização desses 6 painéis, é resultado de uma parceria também, faltou falar isso no início, de uma parceria entre a USP, o Instituto de Estudos Avançados, com também o SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e envolve o esforço de inúmeros pesquisadores aqui, né? Então, estamos aqui hoje, eu, né, Vitor, Rodrigo, mas outros pesquisadores estão envolvidos nessa iniciativa também, outros tantos, como o Gabriel Maia, o Gabriel Romitelli, a Carolina Foz, o Vinícius Gregório, o Igor Bueno e o Fábio Gomes, mas tantos outros estão envolvidos nessas iniciativas e o Observatório está aberto aí para promover esses debates. Bom, então, agradecendo de novo aí a partilha da sua visão, vou passar a palavra para o professor Glauco Arbix. O professor Glauco é professor titular do Departamento de Sociologia da USP, da Universidade de São Paulo, foi também professor da Unicamp, da FP também, da Fundação Getúlio Vargas, realizou uma série de estudos no MIT, na LSE, em Berkeley, e vale destacar que foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, entre 2003 a 2006, foi também presidente da FINEP de 2011 a 2015 e atualmente é coordenador da área de Humanidades do Centro para a Inteligência Artificial, USP, FAPESP, IBM. Bom, dito isso, eu vou passar a palavra para o professor Glauco, mas antes eu vou só repetir mais uma vez para aqueles que tiverem questões, perguntas ou que quiserem lançar algum tema, algum debate, por favor, envie as mensagens para iearesponde@usp.br. Professor Glauco, a palavra é sua. Muito obrigado, Carol. É um prazer estar aqui com vocês, o Vitor, com o Rodrigo. Mais uma vez aqui no Observatório, vocês estão fazendo um excelente trabalho. É uma honra muito grande estar conversando aqui ao lado do Luiz Mello, que representa a FAPESP, que eu sou um grande admirador da FAPESP, o Estado de São Paulo e o Brasil, daria para dizer isso, não seria o mesmo se não tivéssemos a FAPESP, seja pelo exemplo, seja pela intervenção concreta que a agência desenvolve. Eu vou compartilhar a minha tela, só peço que vocês digam para mim se está aparecendo a tela. Sim. Aí? Tá bom. Então, a minha preocupação, eu concordo, evidentemente, com uma série de observações que o Luiz Mello fez. Eu vou tentar exatamente abordar de conjunto a situação que nós estamos. O Rodrigo, na abertura, disse que a ciência e tecnologia no Brasil, a Carol também, que a ciência e tecnologia viveu e vive desafios muito grandes. É verdade, desafios, mas é sempre bom lembrar que nós vivemos uma regressão muito grande. E a ciência e tecnologia no Brasil só sobrevive por conta da resistência que os pesquisadores, cientistas de todo tipo, pelo Brasil afora, conseguem desenvolver. A ciência e tecnologia só sobrevive porque as universidades brasileiras estão achincalhadas, entende? Estão segregadas e acusadas injustamente, elas conseguem resistir e insistem em fazer ciência
mesmo contra os ataques do governo federal, que são muitos e constantes. Então, esse é o primeiro ponto, só para dizer para vocês a situação que a gente se encontra, né, que vai aparecer mais na minha apresentação. Meu ponto de partida é que a gente vive, ciência e tecnologia sempre foram importantes, inovação, há muito tempo, né? O problema é que nós estamos diante de uma situação muito diferente que o mundo vive, que está sendo criado ao longo dos últimos 20 anos e que está modificando o metabolismo da ciência no mundo inteiro e da própria tecnologia. É aquilo que se chama, o mundo vive um novo ciclo tecnológico, científico tecnológico, que sacode o planeta, porque está questionando a maneira como a gente não só produz ciência, produz tecnologia, como também questiona as práticas das empresas, as suas estratégias, e mais ainda a maneira como os países pensam o seu próprio desenvolvimento. De um lado, mostra como nós temos pontos bastante obsoletos e obstáculos enormes a vencer, e, por outro lado, abre perspectivas e oferece oportunidades muito grandes para os países. O importante é que os países aproveitem, né? Porque não basta ter oportunidade, como nós já tivemos nos anos 70 com a microeletrônica, e a gente não aproveitou, a gente ficou para trás, e eu espero que a gente não fique para trás, ainda que os indicadores não sejam bons, espero que a gente não fique para trás nesse novo ciclo científico e tecnológico. O que a gente vê é que países avançados e emergentes priorizam agendas que buscam uma sociedade de baixo carbono, buscam trabalhar as questões da sustentabilidade, do meio ambiente, e, ao mesmo tempo, eles se preparam de uma maneira bastante intensa para a nova sociedade digital. Isso forma a base, são dois pontos claros, cristalinos, que eu acho que não pode faltar em nenhuma estratégia de desenvolvimento nacional, porque eles dão a base para a gente diminuir pobreza e desigualdade social. Basta olhar para o nosso país, nós não vamos ter uma ciência de alta qualidade, de alto desempenho, nem uma tecnologia, se nós não conseguirmos resolver os problemas ou ajudar a resolver os problemas sociais que o Brasil enfrenta. São contrastes muito fortes. Esse casamento ele é bastante significativo. Nem sempre está presente na atividade científica, pelo menos na mais hard, mas ele é fundamental. E eu acho que nós temos obrigação, quem pensa no interesse público, tem a obrigação de levantar esses itens, né? Evidentemente, esse esforço de avançar na sustentabilidade e no digital para diminuir pobreza e desigualdade não é um esforço que se dá em todos os países, evidentemente, também não se dá de modo igual em todos os países. Aqui no Brasil, nós vivemos uma situação reversa, né? A distância que o Brasil se encontra hoje das práticas mais avançadas, daquilo que a gente chama a produção de ciência e conhecimento na fronteira, né, de fronteira, que já era grande, né, a gente lutava e sempre lutou, quem está na comunidade batalhando pela ciência e tecnologia há muitos anos sabe dessa realidade. O Brasil tem que ganhar tempo, recuperar tempo perdido. Aquilo que já era grande se tornou pior. Se tornou pior por ausência de políticas de governo, por ausência de estratégia de governo, por ausência de investimento e prioridade, e se tornou pior por conta da pandemia. A pandemia revelou fragilidades gigantescas do conjunto dos países, né? Raríssimos estavam preparados para enfrentar a pandemia, se é que algum estava, e aqui no Brasil foi mais drástico, porque o drama de um país com desigualdade como o Brasil tem, não só de renda, mas também regionais, entre gêneros, entre raças, etnias, o que vocês quiserem imaginar, um país tão desigual ele vai multiplicar e potencializar o impacto negativo da pandemia. Então, nós estamos numa situação que não é boa, né? Apesar do esforço que fazem as agências de fomento, as universidades, os pesquisadores. A situação não é boa para a gente. Que não fazer? Eu vou começar
simplesmente falar o que não fazer. Primeiro, é perder essa oportunidade aberta por esse novo ciclo tecnológico, que oferece a chance dos países darem saltos muito rapidamente. Aliás, a velocidade faz parte desse novo ciclo. Em segundo lugar, o que nós não podemos fazer é cortar investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Só os países que não têm visão, que são míopes, e os governantes míopes, que fazem esse corte, porque é um tiro no pé. Né? Nós não vamos sentir hoje, nós vamos sentir daqui 5, 10, 15 anos desrespeito às gerações futuras, desrespeito ao país que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos e bisnetos. Terceiro, nós não podemos desvincular a inovação da pesquisa científica. O Luiz Melo falou muito disso, né? da pesquisa básica e da relação com a pesquisa aplicada, com a inovação, com as empresas, com a sociedade, porque aqui é que a gente mostra a relevância do que a gente faz. O que nós não devemos fazer é atacar a universidade e minar a ciência. Por quê? Porque o novo ciclo está na sua infância. E ele precisa do conhecimento da universidade. Basta ver o peso que as universidades têm nas disciplinas mais avançadas hoje, nas disciplinas de fronteira no mundo inteiro. Continua tendo um peso muito grande. Por quê? Porque esse novo ciclo ainda não está maduro. Então, atacar a universidade também é um tiro no pé, ainda que satisfaça algum ego desvairado que está solto, em especial em Brasília. Tá? Aqui pulei para o sexto. O que nós não podemos fazer é aprovar documentos sem diagnóstico preciso, com metas e prioridades claras, como se fossem estratégias, a exemplo do que a própria Carolina levantou sobre a estratégia de inteligência artificial, a estratégia nacional de inovação. E manter ou ampliar a burocracia. A burocracia toma conta do nosso sistema, diz respeito às regras e à malha legal que o país tem, mas também faz parte da atividade das nossas universidades e, inclusive, das nossas agências de fomento, por mais que ela tenha se esforçado a diminuir a burocracia. A atividade de preencher formulários é muito grande, continua consumindo muito tempo, e isso faz mal para nós. No lado da sociedade, a atividade da burocracia, ela dificulta a inovação, a participação das empresas, ela eleva custos, ela retira a competitividade da nossa própria economia. Como olhar esses avanços tecnológicos? Eu digo, são inovações que alteram o modo como se produz conhecimento. É isso que está na base hoje. Quem não compreender isso vai ter uma dificuldade muito grande de trabalhar com ciência nos dias de hoje. O governo federal não entende, muitos governos estaduais tampouco entendem, alguns que entendem não fazem muita coisa, mas a ciência está sendo produzida e já está sendo produzida, não somente por conta da pandemia, a pandemia acelerou e realçou esses aspectos, mas porque a maneira como se produz, a própria natureza de geração do conhecimento científico está sendo modificada pela junção, pela combinação de tecnologias mais avançadas como nós estamos vendo hoje. O digital foi o orientador, o direcionador das mudanças, está sendo o direcionador. Quem deixar o digital de lado vai deixar a ciência de lado. E mais ainda, a novidade é que esse digital, que já existia há muito tempo, ele foi alavancado pelos avanços da inteligência artificial, várias tecnologias de inteligência artificial, que se consolidam cada vez mais com uma tecnologia de propósito geral. Tecnologia de propósito geral não é só aquela que está em toda parte, isso também, não é só aquela que está em todas as áreas da economia, da sociedade e das disciplinas científicas, mas também é aquela que se torna indispensável para que você gere novo conhecimento, para que você gere inovações. É isso que a inteligência artificial está se comportando. É isso que ela faz para as áreas de humanas, para as áreas exatas, para as áreas de biológicas, para a indústria, para o comércio, para a economia em geral. É como a eletricidade. Ninguém faz ciência, ninguém elabora conhecimento novo sem eletricidade ou sem computador. É isso que está se tornando a inteligência artificial. É por isso que a ênfase no desenvolvimento do país tem que ser dada às tecnologias desse tipo, que estão muito ligadas ao digital. Só para a gente lembrar, as inovações científicas e tecnológicas atuais, ela tem uma base em processos digitais, como eu disse para vocês, eles são altamente integrados e intensivos à automação aqui, seja virtual, seja real. Elas são automatizadas, né? Muitas vezes são autônomas até.
Esse é o trio, um pouco o tripé com o qual eu trabalho as novas tecnologias e que dão o tom do que nós temos que fazer. Elas permitem novas combinações entre disciplinas e novas combinações entre tecnologias que, por sua vez, geram novas áreas de conhecimento. É exatamente isso que nós estamos assistindo hoje, não só em materiais, em fontes novas de energia, que estão gerando uma economia cada vez mais baseada exatamente em conhecimento, ou mesmo avançando para a bioeconomia. Claro que isso é muito distante, dependendo do país que você toma. Aqui no Brasil, nós estamos atrasados em várias dessas áreas, ainda que sempre a gente encontre cientistas muito conectados, eventualmente até alguma empresa muito conectada com uma outra área, mas, de conjunto, o atraso brasileiro é muito grande, nós vamos ter que comer muito arroz e feijão para atingir os países mais avançados. Uma das características do novo ciclo é que há novas interações entre pesquisadores, instituições e países. Não é por uma vontade de estar junto, isso é legal também, produzir junto com outros, mas é porque a complexidade da ciência ela realça a necessidade da interdisciplinaridade e da multi-institucionalidade. Ninguém vai fazer, a Carol falou, nenhuma andorinha faz verão. Aqui, no caso, várias andorinhas são mais necessárias do que nunca para a gente fazer, não sei se dá um verão, mas algo parecido com um verão. Essas interações elas são importantes porque elas abrem novas perspectivas e elas já mudaram a dinâmica da produção de conhecimento. As nossas universidades estão ultra atrasadas porque a nossa estrutura é baseada nos departamentos. E os departamentos cada vez mais vão se colocar como obstáculos exatamente a essa interação mais virtuosa da atividade científica. Mais uma vez, não é por gosto, mas é por necessidade. Né? O Guimarães Rosa falava, o sapo pula por precisão, não porque ele gosta. Né? Ele precisa pular. É o que a universidade precisa fazer. O que aprender? Primeiro, é o passo elementar, é o que está na Constituição brasileira. Educação, ciência e tecnologia precisam ser tratadas com prioridade nacional. Sem isso, nós não vamos para nenhum lugar. Então, quando alguém pergunta por onde começar, é respeitar a Constituição brasileira. Como o Luiz Melo falou, é começar pelos estados e governadores, respeitar a Constituição e transferirem 1% decidido pela Constituição, pelas suas constituições estaduais, para as FAPs, para que elas possam ajudar a ciência brasileira. Em segundo lugar, sem estabilidade e ampliação contínua do investimento e diversificação, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia se torna disfuncional. É o que nós temos hoje. Do ponto de vista institucional, no quadro, se a gente quiser, o quadro brasileiro, o desenho brasileiro do nosso sistema de ciência e tecnologia, ele é super bonitinho. Nós não ficamos devendo nada para ninguém, para o Canadá, para a França, para o Japão, para os Estados Unidos, para a Alemanha. Nós temos instituições muito bem desenhadas, nós temos instrumentos, temos programas. Só que, por decisão do mundo da política, nós temos corte de verbas, nós temos falhas de gestão gigantescas, nós temos descoordenação, nós temos um sistema que não se diversifica continuamente. Evidentemente, há sempre exceções, mas, de conjunto, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia hoje se tornou disfuncional, está subfinanciado, e ele é muito... isso é uma tristeza muito grande para a gente, porque vai demorar tempo para a gente se recuperar. Apresento, para terminar, 8 sugestões para a gente elevar o patamar da ciência e tecnologia em 10 anos. Pus 10 anos porque eu acho que é um tempo em que é possível dar a volta por cima. Se, evidentemente, nós tivermos governos minimamente visionários. Não precisa ser muito, hein, gente? Sei lá, 3% de visão já ajuda bastante. O que não dá para ter é governo que tem a visão oposta, né? Que acha que ciência é um luxo, que não serve para nada, ou acha que inovação é luxo de país rico, e não é para o nosso bico, né? É para suíço, para alemão, para francês, mas não para brasileiro. Estão completamente equivocados, vão levar o país para um buraco mais fundo ainda do que o que nós já estamos. A primeira ideia é interromper a regressão atual no financiamento, ciência, tecnologia e inovação. O roteiro que eu recebi pedia para falar por onde começar, eu estou dizendo por onde começar, é interromper
a regressão atual no financiamento de ciência e tecnologia, e a proposta que eu estou apresentando é articular um pacto de longa duração, que é muito difícil, para garantir o investimento constante e o aumento contínuo em ciência e tecnologia, de modo a perseguir a marca de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento em 10 anos. 2% não é um número mágico, é a base de que todos os países desenvolvidos investem exatamente para ter um lugar ao sol no cenário internacional. Essa é um pouco a meta da gente, muito difícil hoje, porque nós regredimos, ninguém sabe exatamente quando, porque o Ministério da Ciência e Tecnologia, dirigido pelo nosso astronauta, que ainda continua no espaço, ele não divulga, desde 2018, os dados de porcentagem de investimento em CIT e P&D sobre o PIB. Então, fontes internas do Ministério dizem que nós estamos por volta de 1%, e se isso é verdade, nós teríamos voltado 20 anos na história, porque nós voltamos a 2021, né? Mas a ideia é que a gente, em 10 anos, se a gente investir 5%, 6% de aumento todo ano sobre aquilo que está sendo investido anualmente, nós chegamos lá e chegamos a um volume razoável e conseguimos recuperar. Veja, eu estou falando de 5% de aumento anual, e não de corte de verba. Tá? É essa constância que é chave para a gente ter um sistema de ciência e tecnologia funcional e eficiente. A segunda proposta é definir o digital e a sustentabilidade como eixos estruturantes do país, das nossas universidades, dos nossos estados. Não estou fazendo política para o meu jardim, estou fazendo política para todas as áreas e disciplinas. São os dois eixos chaves sem os quais nós estamos fora do jogo da ciência e da tecnologia no mundo. Se nós não pusermos ênfase, foco e recursos e trabalhar para resolver problemas com prazos, né, ou seja, para a ciência mostrar resultados nessas duas áreas, em outras, evidentemente, é óbvio. Essas duas áreas que são áreas transversais, nós estamos por fora do jogo, podemos tirar o cavalo da chuva, não vamos aparecer em nenhum mapa da ciência e da tecnologia do mundo, a não ser graças à genialidade de um ou outro pesquisador que vai sempre aparecer num país como o Brasil e que ele vai ter destaque no mundo. Mas vocês lembram que gênios são raros, infelizmente. Alguns dizem que felizmente, mas eu digo infelizmente. Tá? Definir o digital significa intensificar a formação de profissionais, programas e infraestrutura para exatamente viabilizar um lugar de destaque para o Brasil e permitir a diminuição de pobreza e das desigualdades sociais. Terceira proposta, disseminar o uso de encomendas tecnológicas. Aqui é um ponto-chave. O Brasil tem legislação para isso, o Brasil tem instrumentos para isso, mesmo que alguns tenham problemas ainda, mas isso é fundamental porque isso pode agilizar e pode abrir fontes novas de encomendas tecnológicas. Estudo que o IPEA fez recentemente mostra que se a gente pegar o PIB de 2000, as encomendas realizadas em 2019 e utilizar 5% de todo o dinheiro das encomendas públicas, né, das compras públicas desenvolvidas pelo governo federal em 2019, 5%, isso acrescentaria 3 a 4 bilhões de recursos para a área de ciência e tecnologia. Isso é um dinheiro novo, é a preocupação que o Luiz estava tendo, é um dinheiro que nós gastamos, o Estado brasileiro gasta, porque ele faz compras, é apenas colocar itens como uma compra minimamente inovadora que deveria ter sido feita e não foi, e que a gente poderia ter ampliado bastante os recursos da ciência e tecnologia. Isso continua de pé. Né? É um dinheiro que a gente gasta e que a gente gasta de forma não eficiente. Nós temos que avançar, evidentemente, junto com as encomendas, na criação de ambiente de investimento que favoreça a inovação nas empresas e facilite a pesquisa científica. É ruim, há imposto indevido, há dificuldades de infraestrutura e há dificuldades
exatamente da burocracia, geradas pela burocracia. Quarto, aumentar a cooperação empresas-academia, o Luiz falou bastante disso, aqui tem um dado básico, as novas tecnologias estão deixando os nossos laboratórios obsoletos, e eles só podem se renovar se eles forem multi-usuários e multi-institucionais, de modo exatamente que a gente possa avançar no universo digital. É o fim, várias agências fazem isso, a FAPESP foi uma das pioneiras, é o fim dos laboratórios privados, ainda que financiados pelo dinheiro público. O professor tem a chave do laboratório e trata o laboratório como dele. Isso é um desastre. Ou mesmo um banco de dados, que é feito com dinheiro público e só pode ser utilizado por aqueles que o professor, ou pesquisador, ou a pesquisadora libera. Então, o universo de hoje é de um mundo mais aberto. O universo de hoje é de um mundo mais conectado. O universo de hoje da ciência e da tecnologia é um mundo que opera em rede e que se abre e que abre as suas descobertas, os seus insucessos e os seus sucessos para todo mundo, porque é isso que dá a velocidade necessária para a gente dar os saltos que o Brasil precisa dar. A quinta proposta é fazer da inovação uma das missões da universidade. Muita gente hoje fala em inovação, inclusive a USP, mas a inovação não é tratada como missão da universidade. O nosso reitor, o professor Carlotti, aqui da USP, tem como seus planos avançar e definir um responsável, um superintendente, não sei exatamente qual é o cargo, que vai cuidar da inovação. Acho que é um avanço muito grande esse tipo de visão. É possível mais, eu acho que nós temos que ter, assim como tem a docência, assim como tem a pesquisa, assim como tem a extensão, acho que é possível avançar nas nossas universidades para ter como uma de suas missões a inovação. Isso ajuda a ampliar a cooperação com a sociedade, ajuda a gente a ter mais transparência, ajuda a gente a se relacionar com as empresas e com todas as organizações e instituições sociais. Para isso, é preciso estimular a interação entre áreas e disciplinas. Eu falei das nossas caixinhas ligadas aos nossos departamentos, e acelerar a internacionalização e cooperação internacional, que avançou muito nos anos recentes, é mais necessário do que nunca. Como o Brasil não é definidor das novas tecnologias, nós temos que aprender rapidamente com os outros. Então, a internacionalização é uma obrigação para nós, para a universidade e para as empresas. As empresas que quiserem continuar provincianas, continuem e vão ficar fora do jogo. E assim como as universidades. Ainda bem que elas estão percebendo essa realidade e estão avançando muito. E a FAPESP, aqui no caso, mais uma vez, dá um exemplo, costurando e celebrando acordos internacionais de modo muito intenso. Aqui é um dado-chave. A sexta proposta é remodelar o atual sistema de ciência, tecnologia e inovação. Nós temos que diminuir a burocracia, eu estou insistindo nisso, porque é um peso muito grande. Só quem faz pesquisa sabe o que significa responder para a burocracia. Nós temos que fortalecer as agências de fomento, o Luiz também falou disso, e definir política nacional de ciência e tecnologia com foco, prioridades, orçamento, com projetos de alto impacto, orientados para resultados a partir de novas lógicas de definição da demanda. É política orientada para a missão, é política orientada para a resolução de problemas. Sem isso, nós vamos ter um sistema de ciência e tecnologia falho. Aqui é importante lembrar, parte da comunidade resiste a isso, resiste a projetos de alta relevância, projetos de alto impacto, porque acha que vai ficar sem recursos. O próprio Luiz explicou, se a gente trabalhar sempre com os mesmos recursos, vai sempre ser assim. O problema é que nós temos que definir os projetos, conseguir dar um jeito de arrumar várias fontes de receita. O FNDCT é totalmente insuficiente. Nós temos que procurar novos recursos e para não deixar as novas gerações de pesquisadores e cientistas que estão se formando na mão, porque eles não vão ter recursos suficientes para fazer as suas pesquisas, o que é um elemento de frustração generalizado e um elemento que joga o país
para baixo. A 7ª proposta, são 8, né? É superar o esgotamento exatamente do sistema de financiamento, é criar um fundo nacional, verdadeiro fundo nacional, do tamanho do Brasil, gente. Pelo amor de Deus, criar um fundo do tamanho da Vila Madalena. Não dá, né, gente? Né? Então, nós temos que superar e criar um Fundo Nacional de Inovação com base nas fontes atuais de receita. Podemos juntar essas fontes num único fundo para dar robustez para eles e arrumar novas fontes de receita. É perfeitamente possível arrumar novas fontes de receita. Existe dinheiro no Brasil. O que existe é uma aplicação ruim. Não adianta falar em crise fiscal. Todo mundo sabe que a crise fiscal vai continuar por muito tempo. Mas eu estou falando do dinheiro que está aí. Sem ter impacto no fiscal, é possível arrumar novas fontes de receita. Acabei de dar uma para vocês. É só utilizar as compras públicas que a gente faz de uma maneira mais inteligente. A gente pode utilizar parte dos recursos dos grandes fundos que sustentam os bancos do Nordeste. É ampliar a base das instituições no setor financeiro que trabalham com inovação. É fazer casamentos virtuosos, como a FAPESP faz, que ela faz casamento entre o dinheiro público e o dinheiro privado. Ou seja, o dinheiro público pode alavancar o recurso privado. Tem muita gente disposta a fazer isso. A gente tem que alavancar e aproveitar a experiência da pandemia e alavancar a filantropia. Estou chamando de filantropia, mas pela primeira vez, não sei se é a primeira vez, mas pelo menos com o peso que teve, várias empresas entraram na solidariedade, não somente a solidariedade de distribuir alimento, de distribuir máscaras, mas várias empresas e vários agrupamentos orientaram recursos exatamente para o sistema de ciência e tecnologia. Veja, nós tivemos bancos doando R$1 bilhão. Alguém se lembra de ter uma empresa no Brasil que doou um volume de recursos desse tipo? Então, há espaço para isso é super importante. Nós temos que tirar os impostos de quem investe em ciência e tecnologia e educação. É fundamental fazer isso, porque a gente tem, com isso, a gente ganha novas fontes e diversifica as fontes de financiamento. Então, incentivar esse tipo de atitude de filantropia, multiplicar iniciativas como o Serra Pilheira, que é a fundação que está no Rio de Janeiro, com base no Rio de Janeiro, são iniciativas privadas que estão voltadas, ou iniciativas do Todos pela Saúde. Nós temos que, na verdade, incentivar que esses recursos venham para a ciência e tecnologia de toda maneira possível. Nós temos que facilitar exatamente a vinda desses recursos. E, Professor, por último... 5 minutos, tá? Estou terminando, é o último item. Por último, nós temos que criar mecanismos de governança do sistema de ciência, tecnologia e inovação. Não podemos continuar batendo cabeça como nós batemos. Nós temos que reformular o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Ele tem que ter poder para definir diretrizes para a ciência e tecnologia. São as pessoas mais capacitadas que estão dentro desse conselho. Se não forem elas, ele tem que ser reformulado para exatamente reunir essas pessoas. Nós temos que ter programas relevantes e alocar investimentos. Isso deve estar no Conselho, como funciona no mundo, nos países avançados, né? E nós temos que ter mecanismos de governança. Nós não podemos continuar com a fragmentação que nós temos hoje. Isso não funciona, não dá certo. E por que eu falo essas 8 propostas? Porque eu acredito, sinceramente, com todo o pessimismo que nos envolve por conta do desvario do atual governo federal e da ignorância que é exaltada e elogiada por ele, né? O governo que faz permanentemente o elogio da ignorância, o Brasil tem condições de produzir conhecimento de melhor qualidade, de forma mais rápida e de maior impacto tecnológico, econômico e social. E não acho que isso é para gerações e gerações do futuro. Eu acho que nós podemos mudar isso em uma geração, como fizeram vários países. A Coreia fez assim, Taiwan fez assim, vários países fizeram assim, e acho que o Brasil pode fazer assim. É um problema de decisão. A crise fiscal vai atrapalhar, mas não é um obstáculo absoluto para a gente. Eu acho que nós temos um problema da nossa cabeça.
da cabeça do brasileiro, da cabeça dos dirigentes do governo federal, dos governos estaduais, dos nossos parlamentares, dos nossos reitores, e nós temos exatamente que ajudar a uma mudança dos nossos cientistas, das nossas pesquisadoras, dos nossos pesquisadores. É um esforço que nós podemos fazer. Já fizemos no passado, em alguns momentos, né? Nós temos que fazer novamente. Muito obrigado. Professor Glauco, muito obrigada também por compartilhar a sua visão e nos dar os caminhos, pistas, sugestões, digamos assim, para a gente sair desse inverno rigoroso em que a gente se encontra e caminhar rumo à primavera e ao verão que a gente vem falando, né, em conjunto. Aí a gente vai trilhar esse percurso. E aí a sua fala também me despertou sobre a questão do pulo do sapo, que o sapo pula porque precisa, por precisão. De fato, né, é o tal do leapfrogging, o pulo que os setores, muitos precisam, é o caso do saneamento básico no Brasil. Então, a gente tem uma meta, por exemplo, de universalizar saneamento, acesso a saneamento até 2030, inclusive seguindo aí os objetivos de desenvolvimento sustentável, e para isso a gente precisa realmente dar esse pulo, esse salto tecnológico, porque será que fazendo mais do mesmo, com o mesmo orçamento, a gente consegue chegar a uma meta? Então, acho que essa é uma das... me fez pensar a respeito disso. Bom, mas acho que agora a gente abre aí enfim, o debate, né, para aqueles que estão nos assistindo e participando, e eu passo, então, a palavra para o Vitor Monteiro. Bom dia a todos. Eu fiquei aqui com a difícil missão de conseguir endereçar os painelistas todas as perguntas que estão chegando. São várias. Em primeiro lugar, eu queria agradecer. Eu acho que, naturalmente, esse painel chegou ao objetivo que a gente gostaria de iniciar esse nosso ciclo, que, ao mesmo tempo que faz um contexto, apresenta um diagnóstico e já começa a nos orientar efetivamente para onde a gente tem que ir, né? Então, acho que, saudando a todos aí nessa nossa Agenda 2023, um novo capítulo para a ciência no Brasil, eu queria juntar aqui um conjunto de perguntas que tiveram por objetivo, professor Luiz Mello, professor Glauco, acho que está muito claro que as rotas, os focos, vocês conseguiram proporcionar uma visão bem clara desse conjunto. A dúvida que está surgindo para muitos aqui é a seguinte: a gente tem uma política nacional de inovação, a gente tem uma estratégia nacional de inovação vigente, algumas vão acabar em breve. Na opinião dos senhores, o governo de 2023 tem que começar fazendo um novo pacto? Precisa pensar uma nova política? Ou não é hora de pensar em documentos estratégicos, é hora de partir para a ação? Então, quem quiser começar, fique super à vontade. Mais a área do Glauco. Não estamos te ouvindo, professor. Ô, Luiz, para de jogar os pepinos para mim, Luiz. Veja o seguinte, não tem como partir para a ação se a gente não souber para onde vai. Se a gente não definir para onde nós vamos, não adianta nada. Você pega a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, vocês vão encontrar lá tudo o que tem a ver com inteligência artificial, né? Então, a gente vai ver a parte de ética é a mais avançada, porque, felizmente, o documento do governo federal ainda, do MCTI, se apoiou em várias contribuições europeias que têm posições interessantes, mas, veja, fazer referência a tudo não leva a gente a lugar nenhum, né? Então, se a gente não tiver foco, saber como é que a gente chega, como é que a gente avança, nós vamos ter muita dificuldade, muita dificuldade. Então, o problema não é começar sempre do zero, nós não temos que reinventar a roda. Eu nunca fui a favor disso, né? De ir lá bom, eu vou inventar a nova máquina a vapor, nada disso. Mas nós temos a obrigação de avançar e tornar a política concreta. Entendeu? Nós temos obrigação, faz parte disso. Não adianta o Luiz Mello
fazer discurso em favor da inteligência artificial se ele não tiver meios e editais que chamem os novos centros de inteligência artificial. Aí, no caso, inclusive, estão junto com o MCTI e o Comitê Gestor da Internet. Então, o Luiz sabe melhor do que eu o que significa estar dirigindo uma agência. Então, ele vai apresentar. Então, aí sim fica concreto. Qual passo você vai dar? Eu vou fazer isso. Nós vamos abrir os editais. Quais são os problemas que nós vamos enfrentar? Vou falar bem claro, eu tenho vergonha. Eu me envergonho de ter um país em que tem muita gente que morre de dengue. Por que isso? Porque se nós tivéssemos colocado dinheiro constante no Butantan e na Fiocruz há muito tempo atrás, dinheiro relevante, nós teríamos nas mãos ou medicamentos ou vacina contra a própria dengue, o chikungunya ou várias outras. Claro que a gente sempre aproveita a pesquisa que é feita, mas isso é muito insuficiente. Então, nós estamos vendo pessoas morrerem, entende? E a gente não tem muita dificuldade, como setor público, para fazer isso. Eu não acho que tudo depende do governo. Mas o governo ele apresenta diretrizes. É muito difícil para o setor privado entrar sem a sinalização do governo. É só olhar as dezenas e dezenas de acordos e convênios celebrados com empresas que a FAPESP faz. Se não fosse a FAPESP, essas empresas estariam colocando recursos aqui. E isso vale para toda a atividade de ciência e tecnologia. Então, eu acho que não tem essa dicotomia, ou partir para a ação, ou fazer... Nós temos que aproveitar tudo o que tem de positivo. Ainda que eu acho que tenha pouco. Não importa. Entende? Não temos que jogar nada pela janela. O Brasil não tem condições de dispensar nenhuma grama de inteligência. Nenhuma. Nós temos que reunir toda a inteligência do país para sair do buraco em que a gente foi metido. Toda a inteligência. Gente que pensa de forma contrária, gente que tem posição diferente, mas que tem muito interesse em defender o país, em fazer o país avançar. Desculpe, falei demais. Professor, só para aproveitar antes de passar... só para antes de passar para a sua fala, para o senhor Luiz Melo, só provocando, como o senhor disse assim, talvez a gente tenha divergências até durante a sua fala, mas se a gente sentar, a gente vai achar os campos das convergências. Eu, aproveitando a pergunta do Marcos Arcuri, Igor Bueno, Vinícius Gregório, Sérgio Korn, eles provocaram o ponto no sentido assim, talvez a ação é fazer uma nova estratégia nacional com todo mundo sentado, a gente colocar todo mundo numa grande conferência. Se o senhor tivesse que escolher, no momento ali, janeiro de 23, um ambiente como esse seria importante? E quem que poderia estar nesse ambiente? Quem que seriam os atores centrais e como que a gente faria, tendo em vista toda essa sua experiência de passagens público-privada e ambientes acadêmicos, ambientes empresariais, professor? Você está falando comigo ou com o Luiz? Com o Luiz, com o Luiz. Ah, tá bom. Aqui eu quero começar concordando com o Glauco e indicando que tem muita coisa boa no material que já foi produzido, tem muita coisa que manteve a atualidade, porque inclusive olhava para um planejamento de longo prazo e quase que por definição, se era um planejamento de longo prazo e depois de 1, 2, 3, 4, 5 anos você tem que jogar fora, é porque foi mal feito. Porque, afinal de contas, ele deveria ter um pouco mais de durabilidade. E tem muita coisa que é sofrível. O Glauco citou uma delas que eu acho que ficou muito aquém do que era esperado. Porque platitudes é sempre fácil falar. Né? Falou, óbvio, mas você não define os meios de alcançar, aí está faltando tudo. Acho que aqui, o ano colocado como objeto da discussão de hoje, 2023. Mas o ano de 2023, ele começa em outubro, porque, afinal de contas, em outubro se dá o processo eleitoral e existe a definição do governo que vai assumir.
a gente nem precisa esperar até janeiro. A gente poderia fazer essa reunião e esse encontro em novembro. Claro, com outro grau de acesso a informações, é importante você ter acesso à informação para conseguir projetar o futuro sem saber qual é a sua base corrente, pode também ser ponto de fragilidade. Mas eu acho que no início de um novo governo há sempre uma expectativa de mudança, de renovação, e que deve ser aproveitada. Mas não é tábula rasa. Tem muita coisa que já foi feita e que a gente tem que tomar como ponto de partida e talvez até uma discussão que considere consensos e dissensos. Vamos fazer quase que uma assembleia, uma votação. Esse documento aqui, vamos rever, tá bom, esse daqui, vamos jogar no lixo, e aí define-se onde se vai trabalhar, quase numa votação eletrônica. A pandemia trouxe isso, né? Antigamente, para você fazer uma reunião, Brasil continental, era complicado, todo mundo vai até Brasília, ou todo mundo vem até São Paulo, ou todo mundo vai até o Rio, ou até Minas, tanto faz. É complicado. Hoje não, aqui a gente deve ter participantes não só da cidade, eu mesmo estou no município de Gonçalves, para onde eu já vim, para já estar aqui quando o fim de semana chegar. Então, as pessoas estão em qualquer lugar e trabalham remotamente, isso habilita muito. A gente já começar a discussão em outubro, tão logo concluído o processo eleitoral e definido o novo governo. E dá para fazer muita coisa muito rápido. Aqui eu vou entrar em outras questões que surgiram, e essa eu acho que é uma questão espinhosa que vocês dois, as suas maneiras dentro das instituições pelas quais vocês já passaram, vocês tiveram que enfrentar, que é a disputa. Eu não sei se ela é natural ou forjada entre acadêmicos e empresa. Tanto o professor Luiz Mello como o professor Glauco foram muito enfáticos da necessidade da interação, desse novo modelo da inovação agora no futuro. O que a gente precisa fazer para superar esse estigma? Porque tem alguma coisa que, se a gente não superar esse problema, a gente não vai longe. O senhor quer começar, professor Luiz Mello? Isso, por isso que eu levantei a mão aqui já pedindo para falar. Porque isso é um calcanhar de Aquiles no nosso país, e existem desconfianças de parte a parte, existe ausência de entendimento de como operam essas diferentes organizações de parte a parte. Há vários determinantes para isso. Eu trabalhei por 9 anos como diretor global de pesquisa e desenvolvimento, esse foi o título mais imponente que eu tive num dado momento, como diretor global de pesquisa de desenvolvimento e inovação da Vale, uma grande empresa, em vários momentos a maior empresa em valor de mercado do país, e no mundo inteiro. A Vale tem um braço em todo lugar. A propósito da Vale, eu pude visitar várias universidades no mundo inteiro. E não só como um pesquisador, que aí todos nós visitamos, ali como um dirigente de uma empresa que é, em geral, recebido com um tapete vermelho, porque você é um potencial parceiro. A universidade mais singular que eu visitei, e que eu acho que é a que mais falta no Brasil, chama-se Universidade de Aachen, na Alemanha. Fronteira da França com a Alemanha, um objeto de disputa ali de séculos, de guerras entre França e Alemanha. Na Universidade de Aachen, ninguém se torna professor sem ter trabalhado na indústria. Todo mundo tem doutorado, porque isso é o base, e todo mundo trabalhou na indústria. No mínimo, agora eu não lembro qual que era, se o mínimo eram 5 ou 7 anos. Aachen se vangloria de ser, depois do MIT, a universidade no mundo que tem mais parcerias com a indústria. E por quê? Porque todo mundo já teve um pé na indústria.
Então, aqui a gente falta muito essa migração e essa ida e vinda de pessoas de um mundo para o outro e vice-versa. Uma das minhas funções na Vale era ser um embaixador entre a academia e a indústria. E eu buscava ali assumir os valores da indústria, porque eu tinha que ser reconhecido como indústria, e eu sempre retive os meus valores da academia, porque eu tinha que levar... Então, aqui, a diminuição das resistências de lado a lado será alcançada com um afluxo e uma transferência cada vez maior de pessoas que vão de um lugar para o outro e vice-versa. E com sucesso, isto é, não pessoas que façam essa transição e falhem, porque aí elas só vão revalidar, tá vendo? Mas o espaço de benefício comum é enorme, é enorme. Eu tenho orgulho de ter contribuído para nuclear uma unidade dentro da Vale, que é um Instituto Tecnológico Vale, e que tinha, num dado momento, 5 pessoas da Academia Brasileira de Ciências. Eu estou para conhecer qual é a empresa no Brasil que tem 5 membros da academia no seu corpo técnico. E a gente tem que ter mais disso, muito mais. E eram pessoas brilhantes, com trajetórias por vários outros lugares e organizações. Eu vou falar um deles, José Oswaldo Siqueira. O Siqueira tinha sido diretor do CNPq, emérito de Lavras. O Siqueira ajudou a Vale? Não tenho a menor dúvida. E aí, quando ele hoje está de volta em Lavras, como aposentado e emérito, ele ajuda a Lavras? Não tenho a menor dúvida. E por quê? Porque ele entendeu o que é a visão da empresa, porque ele esteve dentro da empresa, mesmo que num braço meio que separado. A gente tem que ter muito mais disso. Esse processo é um processo em construção, não é trivial, e um ponto central é assim, a indústria trabalha assim, objetivo de curto prazo, eles têm que resolver uma questão e ao resultado do trimestre, e como é que está o meu desempenho, não sei o quê. A academia tende a olhar muito mais para o longo prazo, e aí eles têm que acoplar esses dois perspectivas e pontos de vista, mas o fluxo de pessoas de um lugar para o outro, e o cientista é muito oportunista, o cientista olha para o mundo, ali é uma oportunidade, aí vai lá. A indústria é planejamento estratégico, não tem essa coisa de oportunidade, até tem um pouco, mas, de novo, aí a diferença de visão é no sentido oposto. Enquanto a indústria está querendo olhar, definir uma estratégia e segue, o cientista, nossa, que interessante, ele já se desvia daquele que deveria ser o foco inicial. Então, há também a necessidade de se criar e se produzir tipos de cientistas que são diferentes daqueles que nós temos hoje. E aqui eu estou falando só no cientista migrado de um lugar para o outro. Eu vou falar de um outro tipo de pessoa, que é muito diferente de como as instituições acadêmicas são lá fora e aqui, mas tem uma pessoa muito controversa, o nome dele é Larry Summers. O Larry Summers foi secretário do Tesouro, o presidente do Federal Reserve, ele teve posições no governo federal, nos Estados Unidos, de destaque. E notem, ele foi reitor de Harvard. O mesmo cara. Onde é que a gente teve isso aqui? Nunca. E não teremos, dada a natureza do nosso sistema. Mas, de novo, a migração de pessoas de um lugar para o outro e do outro para um será benéfica, tanto no nível de gestão quanto no nível de execução. Professor Glauco, para te passar a palavra, eu trago aqui até uma pergunta que veio do professor Brito Cruz, explorando o item que o senhor fez, né, de fazer da inovação uma das missões da universidade. Ele questiona, né, o que significa, o que implicaria nisso? Significa que a universidade teria que implementar produtos significativamente melhorados, novos métodos de marketing, etc. E aonde estão as empresas nesse processo? Não está faltando, na provocação do senhor, um item 9, que seria fazer da P&D nas empresas o motor da inovação no Brasil? Então, explorando essa sinergia dos dois lados, a gente atacar os dois campos, o que o senhor acha? Como é que a gente enfrenta essa tensão entre academia e universidade e faz elas efetivamente se casarem? Não estamos te ouvindo, professor.
Ô, Brito, é um prazer conversar com você. Não sei onde você está em Londres, Genebra, está sempre pelo mundo por aí, entende? É um prazer conversar com você, inclusive sobre essa posição. É evidente que a inovação, o lugar essencial dela é na empresa. É evidente. Mas, no momento que nós estamos vivendo, a universidade é vital para ela. Vital. Muita coisa não vai andar. Eu acabei de ter o material das instituições que mais fizeram avançar a inteligência artificial. Tem uma empresa e 4 universidades. 4 universidades e uma empresa. A única empresa que veio foi a Google e 4 empresas que foi o MIT, Carnegie Mellon, Stanford e a Universidade da Califórnia. Então, veja, isso se deve exatamente à incipiência do momento que a gente está vivendo do ponto de vista científico e tecnológico. Quando você pergunta o que significa para a universidade, significa que a universidade tem que se deter e criar instrumentos para facilitar a inovação. Isso não significa subordinar a universidade à pauta das empresas. Isso é um escândalo. Entende? A empresa e universidades são organizações, são instituições de natureza diferente. Elas têm missões diferentes, elas têm olhares diferentes, elas têm composição diferente, têm metabolismo diferente. Então, não se trata de uniformizar as duas, mas se trata de fazer com que as duas tenham condições de se encontrar em algum momento para gerar movimentos virtuosos. E aqui eu acho que é essencial. Vou dar um exemplo bem claro para você. Os jurídicos das universidades são um empecilho de primeira monta a que você faça acordos com as empresas. Gigantescos. Eu não estou pondo culpa nos advogados ou nas pessoas que trabalham lá. Não há nenhuma estratégia e nenhum regramento das universidades, com raras exceções, que estimule e incentive as comissões jurídicas das universidades a procurar meios amigáveis de tratar com as empresas. Meios amigáveis não significa fazer o que as empresas querem, mas significa não trabalhar com a rigidez com que eles trabalham. O tempo todo. Eu trombo com isso o tempo todo. Dentro do Centro de Inteligência Artificial, que é financiado pela FAPESP e IBM, lá na USP, inclusive, se não me engano, começou na sua gestão, nós temos enfrentado isso o tempo todo. O tempo todo. De várias maneiras. Eu peguei o exemplo dos jurídicos, que não é um problema menor. Não é um problema menor. Mas isso diz respeito também, quando o Luiz Mello fala de pensar em cientistas diferentes, claro, você vai diversificar o seu material humano, você vai diversificar as pessoas com as quais você trabalha. Nós não temos esse tipo de diferenciação claramente definido. Eu acho que, se a gente coloca, por isso que eu acredito nisso, se a gente coloca a universidade, uma das missões da universidade é a inovação, nós vamos ter condições de trabalhar mais tranquilamente esse ponto. Então, quando você pergunta se falta o 9º ponto, ô Brito, falta o 9º, 10º, 11º, 12º, falta vários. Eu tentei tratar do tema em questão. Se você quiser discutir e conversar sobre inovação, eu tenho mais uma enxurrada de itens, que, aliás, grande parte você conhece, talvez alguns até você divirge, não tem nenhum problema, nada impediu a gente se dar bem, certo? Mas acho que é extremamente importante que a gente tenha essa visão muito clara. As empresas brasileiras, elas inovam pouco, são pouco inovadoras. Claro. Mas o grande esforço é esse, é fazer com que elas sejam mais inovadoras e que se amplie o número de empresas que inovam no Brasil. Trazer um número enorme de novas empresas, por exemplo, trabalhando nas startups. Acho que, se nós tivermos como missão a inovação, o surgimento de startups a partir da atividade acadêmica será mais facilitado. O segundo exemplo para você. E, por último, só para terminar, não tem diretamente a ver com o que o Brito
com o que o Brito perguntou, mas tem a ver com a primeira fala sobre como resolver o problema da estratégia. Veja, eu acabei de participar de um debate grande organizado pela Academia Brasileira de Ciências, inclusive estava a Helena Nader, que na sequência foi eleita presidenta da academia. Ela é presidente hoje da academia, né? E a minha proposta para a academia foi a realização, o quanto antes, do Encontro Nacional de Ciência e Tecnologia, porque o sistema nosso está caído. Não adianta imaginar que São Paulo é o Brasil, não é. São Paulo tem a FAPESP, que não caiu. Pelo contrário, ajuda a sustentar e se tornou, por circunstâncias, a primeira grande agência, porque tem recursos, tem inteligência, tem programas, tem projetos, tem instrumentos, certo? Mas o sistema brasileiro está disfuncional. Então, chamar um encontro nacional de ciência e tecnologia é chave. Eu fiz essa proposta, insisti nessa proposta, a mesa foi dirigida pela Francilene, que foi secretária de Ciência e Tecnologia da Paraíba e que é membro da academia. Tinha vários outros, estava o Renato Giannini, que era o atual presidente da SBPC, e eu fiz essa proposta e continuo defendendo a proposta o quanto antes. O Luiz Melo falou que nós deveríamos começar em outubro. Acho ótimo começar em outubro. Se puder começar antes, melhor ainda. Porque quanto mais nós tivermos formuladas as nossas propostas, o que nós queremos, melhor será para o país. Porque nós estamos correndo contra o tempo. Porque cada vez mais que a gente está pensando na nossa crise, nós estamos sendo atirados para as margens da ciência e tecnologia do planeta. Nós nos tornamos menos relevantes. E eu não gostaria que isso se consolidasse. Eu vou aqui passar a palavra para o senhor Luiz Melo. Claro, se quiser fazer algum comentário sobre essa relação universidade inovação, sobretudo tendo em vista que o senhor foi pró-reitor, né, de pesquisa da Unifesp, provavelmente enfrentou isso no coração. Se quiser complementar alguma... Claro, obrigado. Prazer saber que você está aqui, Brito, na reunião, participando dos debates. Eu fui pró-reitor de graduação lá na Unifesp, mas, de qualquer forma, fui muito atuante como pesquisador. Eu acho que existe um ponto importante e que muitas coisas têm que nascer e devem existir. Algumas delas têm dificuldade para nascer. Eu vou, então, aqui voltar para essa questão da inovação. Aqui o Glauco já falou, essa frase eu pela primeira vez ouvi do Brito: o lugar da inovação é na empresa, não é na academia. De outro lado, o Brasil tem essa distorção que é incrível, né? O Brasil é um dos poucos países onde quem mais patenteia são as universidades, a academia. E quando se faz comparações com países de tamanho semelhante de economia, eu fiz uma análise na época que eu estava na ANPEI e era incrível. A Espanha, por exemplo, o tamanho da economia da Espanha é parecido com o nosso, e aí você olha empresas multinacionais que estão na Espanha e estão no Brasil, elas patenteiam mais na Espanha do que no Brasil. E lá elas estão na lista, sei lá, das 10 mais ou das 20 mais patenteadoras na Espanha, dentre todos os patenteadores. E o ponto aí é que o ambiente não ajuda aqui. Então, a gente muitas vezes fica querendo resolver tudo a partir da academia, a partir da ciência e tecnologia, e já foi indicado aqui, tem várias coisas que transcendem em muito esse nosso ambiente, e tem a ver com a educação, voltando para a Helena, né, que é um grande orgulho para mim como colega institucional, né, nós dois da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e ela assumindo a Academia Brasileira de Ciências, a primeira fala dela é educação. Educação é tudo. E é isso, assim, a gente tem anos-luz para avançar em termos de educação, porque é a educação que permite as pessoas entenderem um texto básico. As leis são tratadas em textos, e as pessoas não interpretam, não sei o quê, ou o que seja. Então, avançar a educação é fundamental, porque sem isso as pessoas não entendem o que estão lendo e interpretam o que quiserem do que está ali. Mas voltando para a questão da inovação,